Praticando o Evangelho. Esse é o tema da nossa conversa nos pequenos grupos multiplicadores desta semana. E o texto base está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, que vai do versículo 1 até o versículo 8. Antes de continuar com esse vídeo, eu recomendo que você leia o texto para melhor compreensão do vídeo, tá ok? E de acordo com a pregação de domingo, e com o boletim também da nossa igreja e também de todos os materiais de apoio, podemos observar alguns ensinos de uma forma resumida. Primeiro, que os cristãos de Roma estão vivendo um grave problema por conta das questões de consciência. Ou seja, uns entendem que deve comer um determinado alimento e outros não. Uns entendem que deve se guardar um determinado dia e outros entendem diferente. Em segundo lugar, que podemos observar que Paulo nos ajuda a solucionar esse problema. Ele diz que não somos aceitos por Deus por fazer ou deixar de fazer uma determinada coisa. Nós somos aceitos por Cristo pelo que o próprio Cristo já fez por nós. Nós somos salvos pela graça e por isso essas coisas não nos concedem um favor a mais diante de Deus. Terceiro e último ponto que eu quero ressaltar nesse resumo, podemos compreender que, como Paulo coloca, que há cristãos fortes, mais fortes do que outros. Eles sabem que existe áreas em sua vida que eles possuem liberdade para decidir, né? Mas que não deve desprezar o seu irmão que discorda e nem se sentir superior a ele. Por outro lado, há cristãos que são considerados mais fracos, como Paulo coloca, que não comem de todas as coisas. E por isso eles não devem condenar o seu irmão que pensa o contrário. E por quê? Por causa de 3 motivos. Primeiro, nós somos justificados pela fé e não pelas obras, né? Foi Deus que nos recebeu, nos acolheu, nos aceitou. Segundo, que Deus é o único juiz e nós não devemos nos colocar no lugar dele. E terceiro, que somos governados por uma nova mentalidade. Devemos estar seguros em nossa própria consciência, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Diante de tudo isso, eu gostaria que você desenvolvesse em seu pequeno grupo um diálogo sobre tudo isso que estudamos. E você vai fazer isso em cima de 3 perguntas. A primeira diz assim: como é o seu caráter? Todas as questões são controvertidas para você ou para você nada é controvertido? Podemos observar que Paulo coloca para nós que existem questões inegociáveis à fé cristã e há também questões negociáveis, o que entendemos ser as questões de consciência. Ou seja, nem tudo está no preto e no branco, no certo e no errado. Há uma questão a mais e mais profunda nisso. Não sei qual vai ser a sua resposta, mas com a sua resposta você conseguirá observar que você é um cristão, de acordo com Paulo, forte na fé, ou seja, mais maduro, e se assim for, não se sinta superior ao outro, não julgue o outro, mas também você pode se considerar, com a resposta, como Paulo coloca, um cristão mais fraco. E se assim for, considere mais a liberdade que Deus lhe dá para decidir algumas questões. E a segunda pergunta você consegue enxergar alguma área em que você se considere um crente mais fraco? Ou você somente enxerga a fraqueza nos outros? É uma boa pergunta, parece até uma pergunta retórica, né? Muitas vezes nós temos a tendência de enxergar a fraqueza sempre no outro e nos considerar superiores. Será que tem alguma área em sua vida que
você é mais fraco. Eu gostaria que você compartilhasse, né, se possível for, isso com o seu pequeno grupo. Lembrando que você não abençoa o outro apenas demonstrando as suas virtudes, os seus pontos fortes. Você abençoa o outro demonstrando também as suas fraquezas, porque você demonstrará que você é humano, que você também erra e que ele também, ou aquele observador, aquele que ouve você falando, poderá conseguir também. E a terceira e última pergunta do diálogo em seu pequeno grupo é: após ler esses versículos, como você se sente desafiada a uma transformação? Ou seja, após você ler Romanos, capítulo 14, versículo 1 a 8, e entender, é claro, né? Você se sente desafiada a uma transformação pessoal? Será que isso muda a sua percepção sobre a igreja e os irmãos? Será que isso muda a sua percepção sobre liberdade e legalismo? Será que muda seu trato, né, com um irmão que pensa diferente de você nessas questões de consciência? Compartilhe sua resposta no seu PGM. E meu desejo, minha oração é que esse diálogo no seu pequeno grupo seja abençoador. Essa foi a dica. Fique com Deus, fique na paz. Querido irmão e irmã, eu estou aqui para convidá-lo, sim, fazer um convite a você em nome de Jesus. Nossa igreja trabalha com pequenos grupos multiplicadores. Nós nos reunimos semanalmente nos lares. E o meu desafio é convidar você a estar em um desses grupos de multiplicação. Procure nossa liderança, veja perto da sua casa, perto do seu bairro, há um grupo funcionando. Participe toda semana, esteja frequentando, contribuindo, cooperando num pequeno grupo multiplicador. Esse é meu convite para você.